Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. 10 anos de juizados especiais federais. Você vai acompanhar uma reportagem sobre a história dessa instância, que trouxe mais agilidade ao julgamento das ações. E vai conhecer também o trabalho do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF. ENCLA discute em Brasília a corrupção praticada por funcionários estrangeiros no país. Juízes federais e peritos criminais se encontram em Brasília para garantir mais eficiência no uso das provas periciais em processos penais. Guerra fiscal. Municípios brasileiros querem cobrar ISS nas operações com cartões de crédito e débito. E você vai assistir uma entrevista especial com a nova ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães. Eu sou Roberta Boni, o Justiça para Todos está no ar. Os juizados especiais federais, conhecidos como a Justiça dos Aposentados e dos Trabalhadores Brasileiros Mais Pobres, completaram 10 anos. É uma década levando justiça mais rápida ao cidadão. Acompanhe na reportagem de Gisele Mourão um pouco da história dessa instância e também conheça o trabalho do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF. Os juizados especiais federais vieram para dar mais agilidade às ações civis da população carente que busca os direitos à saúde e à aposentadoria, por exemplo. Foi a Lei nº 10.259 de 2001 que criou os juizados especiais. O órgão julga ações civis com valor de até 60 salários mínimos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, desde janeiro de 2002, os juízes dos juizados especiais federais foram responsáveis pelo pagamento de 28 bilhões de reais à população carente, beneficiando 18 milhões de brasileiros. No início, a quantidade de processos foi uma das dificuldades enfrentadas pelos juízes, já que o número de pessoas que procuravam os juizados com alguma ação era muito grande. O Estado, a União e o Poder Judiciário da União têm como potenciais clientes 200 milhões de pessoas. O que acontece? Evidente que há momentos que o gargalo, que a estrutura de produção não tem condições de receber a demanda que existe. Então há algumas situações que há gargalos e que geram uma certa dificuldade. Se trabalha com uma ideia de pelo menos, no máximo, um processo de juizado durar 6 meses, pelo menos entre o ajuizamento, a sentença de primeiro grau e até o exame pela turma recursal. Às vezes isso não é possível, às vezes por um excesso de demanda não se consegue, né? Outro problema que atrasava os julgamentos dos processos era a falta de juízes exclusivos para as turmas recursais. Mas este ano, a lei que criou cargos para juízes federais das turmas recursais foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A grande vantagem para o cidadão é que ele vai ter um colegiado, a turma recursal, julgando de forma semelhante durante um longo tempo. Mudança sempre ocorre na evolução das decisões, mas não vai mudar tanto como hoje. Com a nova lei, acaba o mandato, o juiz vai e fica na turma recursal, isso gera uma estabilidade nas decisões e facilita para o cidadão, porque ele pode, por exemplo, se informar e de antemão já saber se o pleito dele tem ou não possibilidade de êxito, por uma jurisprudência consolidada a favor ou contra a pretensão dele. Apesar das dificuldades, os juizados especiais melhoraram o acesso do cidadão à justiça. São atendidos principalmente idosos e a população carente. Mas ainda há muito o que fazer, segundo a desembargadora Marisa Santos. À medida em que crescemos, continuamos precisando de servidores, de juízes, de melhores instalações, ou seja, de melhores condições de trabalho. E hoje vivemos tempos muito difíceis, né? Tempos de muitas críticas, de servidores e juízes muito desapontados, mal remunerados, não bem reconhecidos hoje pela comunidade, de modo que o nosso desafio de hoje é esse também, é mostrar a nossa verdadeira face, mostrar as coisas boas que fazemos dentro do judiciário, as boas notícias que nós temos para dar. E para aprimorar o funcionamento dos juizados especiais federais, é realizado desde 2004 o FONAGEF. O evento é promovido anualmente pela Associação dos Juízes Federais e tem como objetivo discutir temas e soluções a partir de debates a respeito das situações vivenciadas pelos juízes no juizado. Neste ano, o encontro será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, em Curitiba.
O Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais conta com a participação de juízes de todo o país. As conclusões de cada grupo são encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais e ao Conselho da Justiça Federal por meio de enunciados que podem ser transformados em súmulas. Já que existe uma certa limitação recursal nos juizados, notadamente em matéria processual, o FONAGEF é um evento no qual essas questões vêm à tona, são discutidas numa tentativa de uniformizar e padronizar o funcionamento dos juizados em âmbito nacional. A corrupção praticada por funcionários públicos estrangeiros no Brasil é tema de discussão do Grupo de Estratégia Nacional de Controle à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, o ENCLA, em Brasília. As informações com a repórter Roberta Lindbergh. Um workshop promovido pelo ENCLA aqui em Brasília, na Secretaria Nacional de Justiça, debateu na terça-feira, 28, formas de combate à corrupção. O juiz federal Marcelo Costenaro, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, participou do encontro e destacou os principais pontos discutidos na reunião. Hoje, especificamente, a gente está discutindo aqui, a pedido da CGU, da Controladoria Geral da União, o cumprimento por parte do Brasil de uma convenção internacional de combate ao suborno transnacional. Então o que se discute é se o Brasil está cumprindo seus deveres assumidos internacionalmente de se dedicar efetivamente e levar a termo essas obrigações de combater o pagamento de propina, a corrupção de funcionários públicos transnacionais, estrangeiros por empresas brasileiras. O juiz disse ainda que a conscientização das empresas sobre o crime também é importante para evitar o problema. O que se está discutindo aqui é o que mais que pode ser feito de concreto para a investigação, punição dos agentes criminosos que praticam esses delitos e também de conscientização das empresas e medidas de fomento do governo também para prevenir a prática desses delitos. O ENCLA foi criado em 2003 com o objetivo de contribuir e persistir no combate à corrupção no Brasil. O grupo é formado por aproximadamente 60 órgãos e entidades. A ENCLA é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. É um grupo formado por diversos órgãos públicos, bastante multifacetado, membros do Ministério Público, juízes federais, pessoal do Banco Central, funcionários da Receita, o Ministério da Justiça e assim por diante, comandado pelo DRCI aqui na maior parte das reuniões, e que tem por objetivo desenvolver diversas ações nessas áreas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participa de audiência pública para debater o projeto do novo Código Penal. A reunião será realizada no dia 4 de setembro, às 2h30 da tarde, no Senado Federal. Já estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Conciliar Legal. Este ano, além das práticas elaboradas nas Justiças Federal, Estadual e do Trabalho, também serão contempladas as práticas surgidas nas faculdades de Direito e na sociedade civil organizada. Outras informações pelo site cnj.jus.br/evento. Guerra fiscal. Municípios brasileiros querem cobrar ISS nas operações com cartões de crédito e débito. E veja também, juízes federais e peritos criminais se encontram em Brasília para garantir mais eficiência no uso das provas periciais em processos penais. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! O Conselho Nacional de Justiça e o Departamento de Polícia Federal realizaram na segunda-feira, dia 27, o workshop Perícia Criminal Federal. O evento durou 2 dias e reuniu juízes federais e peritos na discussão de aspectos técnicos.
O objetivo do workshop é promover a troca de experiência entre as duas instituições para dar mais eficiência no uso das provas periciais em processos criminais. O evento foi realizado na sede da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal, em Brasília, e teve a participação de ministros do Judiciário, juízes e policiais federais. Teve por objetivo a realização desse evento a aproximação daquela autoridade pública, daquele servidor público que é responsável pela feitura da prova pericial com aquele magistrado que vai ser o destinatário dessa prova, ou seja, o juiz federal. A partir dessa interlocução, o objetivo é que nós possamos prestar para a sociedade como um todo um serviço de melhor qualidade, seja do ponto de vista da feitura de uma prova pericial, seja do ponto de vista do aproveitamento dessa prova pelo juiz no processo. A intenção da Corregedoria Nacional de Justiça é reproduzir esse mesmo modelo de workshop para aproximar magistrados e peritos que atuam na Justiça Federal nos estados. Esse workshop ele foi de suma importância. Eu acho até que ele é um marco, porque ele aproximou, né, a visão da perícia com a visão da justiça. Era uma lacuna que existia, na verdade, que a gente sentia, de se saber a efetividade do trabalho, né? O laudo pericial criminal, o quanto ele está sendo efetivo, o quanto realmente ele é útil para a tomada de decisão dos juízes. Os juízes federais tiveram a oportunidade de conhecer nesses 2 dias de encontro a dinâmica da produção dos laudos periciais produzidos pelos peritos, discutindo aspectos científicos e legais. São 25 juízes federais representando as 5 regiões da Justiça Federal, ou seja, nós trouxemos um pouco da experiência de cada parte do Brasil. São todos juízes federais que trabalham em área criminal e, portanto, trouxeram a experiência do Brasil todo. É a primeira vez que essa aproximação é feita. Esses juízes vieram para Brasília e essa interlocução com os peritos tem esse objetivo. Então esse é o primeiro evento e nós estamos programando um em cada estado da federação. Provavelmente, a depender do nosso cronograma, no mês de novembro nós faremos um em Porto Alegre. Instituições financeiras começam a receber notificação de municípios sobre cobrança de ISS em operações feitas com cartão de crédito e débito. Além da discussão jurídica, se deve ou não haver essa incidência, qual seria o reflexo imediato dessa cobrança? Será que vai sobrar para o consumidor? O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN ou ISS, como é mais conhecido, é municipal e incide sobre a prestação de determinados serviços. Uma possível cobrança desse imposto sobre operações feitas com cartão de crédito e débito por municípios brasileiros tem gerado discussão no mercado financeiro. A lista de serviços tributáveis é estabelecida por uma legislação específica, uma lei complementar brasileira, a lei complementar hoje 116, de 2003, que define então quais são os tributos possíveis de tributação pelo ISS. E cada município, na sua legislação própria, estabelece então as regras específicas para fins de tributação. Bom, houve no histórico do ISS uma enorme discussão sobre a quem é devido o tributo. A regra hoje é de que o tributo é devido no local do estabelecimento do prestador, mas com uma série de exceções que indicam que ele pode ser cobrado, então, no local da prestação. Ou seja, eu tenho a regra geral de que ele é devido no local do estabelecimento e a lista de exceções é de que ele é devido no local da prestação. Os mais de 5.000 municípios querem que as administradoras de cartão de crédito passem a recolher o ISS e que essa tributação seja repassada ao cofre municipal de onde o serviço foi realizado ou consumido. Alguns municípios pelo Brasil passaram a entender que o local do estabelecimento do prestador é onde está a maquininha. E aí, quando o cliente, o consumidor, chega numa determinada loja e promove uma compra com cartão de crédito, a operação de administração de operações com cartão de crédito e débito passa a ser então possível a exigência naquele local. As empresas relacionadas, envolvidas com as operações, que são poucas e conhecidas, estão sediadas em municípios determinados. E lá são então definidos os procedimentos, recolhidos os tributos devidos e tudo mais. Segundo o advogado, a discussão veio à tona porque a Caixa Econômica Federal foi notificada extrajudicialmente para que passe a fornecer aos municípios informações sobre a movimentação financeira dos clientes. A Caixa, como uma das empresas exatamente
cuidadosas e com a necessidade de preservação dos dados dos seus clientes, tenha então se posto à disposição para discutir a validade da exigência e garantir a segurança dos seus dados. Caso essa cobrança entre em vigor, quem vai pagar mais esta conta é o consumidor. O reflexo imediato é que certamente, com a multiplicidade das alíquotas possíveis, o custo da manutenção dos controles de tudo isso vai, por certo, onerar a operação, ao menos onerar as operações com cartões de crédito e débito, transferindo esse custo tanto ao lojista quanto ao consumidor, sem falar aí nos custos de manutenção dessa estrutura. O seminário Saúde Mental e Lei, os desafios da implantação da lei antimanicomial no Brasil, será realizado no Rio de Janeiro no dia 4 de setembro. A ideia é discutir os desafios encontrados por juízes, promotores, defensores públicos, médicos e gestores da administração pública para cumprir a Política Nacional Antimanicomial, aprovada há 10 anos. Mais informações pelo site cnj.jus.br/evento. O Conselho Nacional de Justiça lança o Prêmio de Educação à Distância. O objetivo é reconhecer os casos de sucesso no uso da ferramenta para o acesso ao conhecimento e a modernização do Judiciário. E a seguir, uma entrevista com a nova ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai para você, que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o Banco das Melhores Taxas você também. Vem! Tomaram posse na última sexta-feira, dia 31, os ministros Félix Fischer como presidente do Superior Tribunal de Justiça e Gilson Dipp como vice-presidente. A solenidade contou com várias autoridades dos três poderes. E você vai ver agora uma entrevista com a ministra Suzete Magalhães. Ela, que assumiu o cargo no Superior Tribunal de Justiça no dia 21 de agosto, conversou com a equipe da Coordenadoria de TV do STJ. Acompanhe. O direito. Eu nasci e me criei até o ensino médio numa cidade mineira chamada Cerro. É uma cidade centenária, histórica, na qual se cultivam as tradições, a música, a leitura, as artes de um modo geral. E penso que esse ambiente, aliado à geografia da cidade, é uma cidade situada num vale, cercado pela Serra do Espinhaço. Penso que esse conjunto de coisas me conduziu na vida a uma conduta mais reflexiva, me conduziu ao gosto pela leitura e em função disso eu acabei me inclinando para o prazer pelo estudo das ciências humanas e aí acabei me inclinando, afinal, para o direito. A magistratura. Sonhava em ser magistrada, mas pensava desde então que deveria me amadurecer um pouco profissionalmente, amadurecer minha sensibilidade jurídica para que pudesse chegar à magistratura. E foi o que fiz. Eu trabalhei primeiro em Belo Horizonte como advogada, depois fui assessora jurídica do Ministério do Trabalho em Belo Horizonte. Fui depois procuradora do INSS por 6 anos, atuando na Justiça Federal, em Minas. E depois disso fui procuradora da República por 2 anos. E depois foi neste período que então eu me preparei para o concurso da Magistratura Federal e ingressei na Magistratura Federal quando eu já me sentia assim, mais segura, me sentia intimamente habilitada a exercer a judicatura. A travessia. Como boa mineira, eu vou invocar aqui o Guimarães Rosa, sempre lembrado Guimarães Rosa. Ele diz naquela grande obra, Grande Sertão Veredas, ele diz que o real não está nem na saída
e nem na chegada. Ele se apresenta, em verdade, para nós, no meio da travessia. Pois bem, eu estou nessa travessia, hoje estou nessa travessia, mas eu tenho a firme convicção de que essa travessia hoje não seria realidade, não fosse todos esses 28 anos, né, de judicatura federal, anos de um trabalho muito profícuo, um trabalho árduo, é preciso reconhecer. A magistratura é um trabalho, às vezes, muito espinhoso, mas também é preciso reconhecer, é muito gratificante, né? Fui magistrada federal em Belo Horizonte por quase 10 anos. Em 93, eu ascendi ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília. Estou no tribunal há 18 anos, né? Um tribunal onde fui muito feliz. O que um juiz não pode ser? Ao juiz, na aplicação da lei, ele há de observar os fins sociais a que a lei se dirige e as exigências do bem comum. Pois bem, penso que o juiz não pode ser um alienado em relação à realidade social. Ele há de estar sempre atento a essa realidade social, a realidade que o cerca, porque assim ele terá a sensibilidade suficiente para aplicar bem o direito, adequando o direito àquele caso específico, à realidade do que se apresenta, claro, sem se afastar da lei, né? Sem se afastar da lei, mas muitas vezes temperando a lei, né? São Paulo já dizia de muito tempo que a lei é boa, se bem aplicada, porque às vezes o bom julgador, ele aplicará uma lei com a virtude que muitas vezes não existia no legislador, né? O legislador que idealizou a lei e que a votou podia não ter aquela virtude, mas o bom magistrado, se ele tiver essa virtude, se tiver a sensibilidade, ele trará para a lei aquilo que talvez faltou no legislador, dependendo da situação e da realidade do momento. Como o juiz deve julgar? O juiz não pode abstrair da realidade em que ele vive. Mas nisso tudo, evidentemente, o juiz não pode julgar com base em clamor social, né? Ele deve estar sempre jungido ao que existe no processo, as provas que existem dentro de cada processo, sem se afastar, é claro, da aplicação da lei. Porque fala-se muito no ativismo judicial e até discute-se muito essa questão do ativismo judicial. Exatamente porque há esse movimento, né, que muitas vezes acaba criando alguma norma. Mas penso até que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte maior, há algum espaço para isso, né? Porque diante de uma necessidade social grande, o judiciário também não pode deixar de garantir algum direito consagrado na Constituição, porque não há lei, né? Mas em outras esferas penso que há pouco espaço para esse chamado ativismo judicial e penso que o juiz nunca deve julgar de acordo com o clamor social. A expectativa para o cargo. Estarei chegando aqui e com muita disposição de trabalho, tenho expectativa de bem servir a esse tribunal e a sociedade brasileira. E quanto a isso, pode ter certeza, eu não medirei esforços para corresponder primeiro à confiança, primeiro dos ministros que contemplaram meu nome nesta lista, e também da senhora Presidente da República, do Senado Federal, onde fui sabatinada, quer dizer, a confiança de todos, que todos depositaram em meu nome. E não medirei esforços para corresponder a essa confiança, para trabalhar com afinco, para engrandecer e aprimorar o poder judiciário, enfim, honrar essa indicação no âmbito do STJ. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia.